Nesta sexta-feira, 7 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária. E longe da bravata de que colocaria o pobre dentro do orçamento e o rico no imposto, a reforma tributária de Luiz Inácio se configura enquanto uma cópia autenticada da que se pretendia ser aprovada pelo reacionário Paulo Guedes. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários que estaremos respondendo nos nossos próximos vídeos. E, aliás, aproveite também para ativar o sininho e ficar por dentro de todas as novidades que são publicadas aqui no nosso canal e assim fazer com que mais pessoas sejam atingidas pelo nosso conteúdo. Aliás, aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast, disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming, e também de contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através da assinatura do nosso Catarse, do Pix que aparece aqui na tela, ou inclusive através da lojinha online de A Nova Democracia. Dessa forma, o AND permanece de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Com a liberação de emendas bilionárias, a proposta foi aprovada com 375 votos a favor, 113 votos contra e 3 abstenções. E agora o texto vai para o Senado para aprovação. E a reforma tributária põe fim aos impostos federais de IPI, o PIS e o COFINS, e o imposto estadual ICMS e também o municipal ISS, substituindo-os por 2 impostos. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui os tributos federais, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica e substitui os tributos estadual e municipal. E será criado ainda um imposto seletivo que será aplicado sobre itens lesivos à saúde e também ao meio ambiente. E ao passo que a dita reforma tributária foi aprovada, também foi aprovada uma emenda intitulada Cavalo de Troia, que autoriza os estados e o Distrito Federal a criarem um novo tributo local para financiar investimentos até o ano de 2043. E a autorização foi incluída na emenda aglutinativa apresentada em plenário durante a votação, que, a título de exemplo, amplia a imunidade tributária de templos de qualquer culto, entidades religiosas, incluindo as suas organizações assistencialistas e beneficentes, e também as montadoras e fabricantes beneficiárias de incentivos fiscais de IPI do programa Rota 2030, que ficam prorrogados até o ano de 2032, e também permite a criação de competência estadual para criar contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados até o ano de 2043. E ontem, dia 6 de julho, o senhor Luiz Inácio chegou a declarar que estamos negociando com todo mundo e ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem. E ele continua dizendo: nós não somos os senhores da razão, nós temos que lidar com as relações de força no Congresso Nacional. Isso, por exemplo, essa declaração dele explica o porquê da pressa e da correria para se aprovar e se enviar essas emendas bilionárias que foram destinadas nesses últimos dias aos parlamentares para fazer com que essa reforma tributária fosse aprovada. E as bravatas históricas do PT sobre taxação das grandes fortunas sequer chegaram perto de aparecer como propostas dessa reforma tributária. E o que está na proposta? Em primeiro lugar, quais setores das classes dominantes ficarão com a maior parcela dos tributos pagos pelas massas de trabalhadores do nosso país. E, em segundo lugar, como será feita essa cobrança de tributos pagos por essas massas de trabalhadores no local de consumo ou no local de origem dessas mercadorias. Portanto, a reforma tributária aprovada no dia de hoje, nascida dessa santa aliança de Luiz Inácio com o senhor Fernando Haddad e também com Arthur Lira, não decide nada para melhorar a vida do nosso povo. E tal aprovação, ainda que vital para os interesses das classes dominantes do nosso país,
se faz às custas, inclusive, da divisão e do desgaste de diversos setores e ramos econômicos que fazem parte dessas classes dominantes, que embarcam num jogo de perde ou ganha por conta dessa reforma tributária. E a reforma tributária busca, em resumo, redefinir a ordem do saqueio às finanças da nação, de quem ganha e quem perde mais, a depender da correlação de forças entre diferentes grupos de poder, frações e setores da grande burguesia e também do latifúndio que imperam no nosso país. Ou seja, é ilusório achar que com essa reforma tributária trará algum tipo de qualidade de vida para as massas trabalhadoras, para as massas que se encontram numa situação de miséria no nosso país, ao passo que tal medida ajuda a alavancar o agronegócio no nosso país, que é uma chaga que representa um atraso na nossa economia. E por que eu afirmo isso? Porque os tributos em cima de todas as benesses que o agronegócio se vale, de insumos, enfim, de produtos destinados ao agronegócio, sofrerão uma redução tremenda e tem sido impulsionada como a salvação do PIB essa reforma tributária. E se a gente for analisar o que tem impulsionado o PIB é justamente o agronegócio no nosso país. Fato é que é o que tem sido destinado em bilhões de créditos só nesses últimos meses. Bom, em segundo lugar, responderemos a algum comentário que fizeram sobre a questão de Stalin e a criação do Estado de Israel. Em primeiro lugar, sobre a questão do sionismo, vejamos o que estabeleceu o próprio Stalin em o marxismo e a questão nacional e colonial. Ele diz o seguinte: o sionismo é uma corrente política reacionária nacionalista que possuía partidários entre comerciantes e artesãos judeus da pequena e média burguesia, entre os intelectuais, empregados do comércio, artesãos e camadas mais atrasadas dos operários judeus. Propunha-se como objetivo organizar na Palestina o seu próprio Estado burguês, integrado por judeus, e pretendia isolar as massas operárias judaicas da luta comum do proletariado, que é algo que a gente inclusive mencionou no nosso último vídeo acerca da questão da Palestina, que sofreu diversos ataques recentemente por conta do exército reacionário de Israel, no qual, durante o período da colonização britânica, se criou ali margens para criar essa segregação entre os judeus e os palestinos. Em segundo lugar, sobre a definição de nação e do porquê que não seria correto categorizar Israel enquanto um Estado nacional, algo que Stalin estudou com profundidade a encargo do próprio Lenin. E ele estabeleceu o seguinte: uma nação é, antes de tudo, uma comunidade de homens não formada por raças ou tribos unicamente, mas por uma conformação histórica. E nesse sentido ele dá exemplos, por exemplo, da conformação da Itália, da França, da Inglaterra, e como em cada uma dessas nações é uma conjunção de diversas etnias e também de raças. Em segundo lugar, ele estabelece que uma nação não é um conglomerado acidental e efêmero, ou seja, uma coisa que vem e vai toda hora, que é conformada de qualquer jeito, mas uma comunidade estável de homens, apesar dessa recíproca não ser verdadeira. E nesse ponto ele elenca, por exemplo, a questão de um idioma comum, apesar de não se excluir a possibilidade de, dentro de um território nacional, haver outros idiomas, enfim, outras línguas sendo faladas, como é o caso aqui no Brasil, em que há línguas indígenas sendo faladas por toda parte do nosso país. E ele ainda explicita que a nação só se forma como resultado de um conjunto de relações duradouras e regulares, como resultado de uma vida em comum dos homens de geração para geração. E essa vida duradoura ou conjunta não é possível sem um território comum. Além disso, ele destaca a questão de um vínculo econômico interno que solde um todo único às diversas partes da nação. Em seus termos, ele coloca: a comunidade de vida econômica e a conexão econômica é, pois, outra particularidade característica de uma nação. E além do que foi dito, ele continua, deve-se levar em conta também as particularidades da fisionomia espiritual dos homens unidos numa nação. E quando ele coloca essa questão da fisionomia espiritual, ele não quer dizer nada no sentido religioso, mas sim no sentido cultural. Tanto que ele diz em seguida: as nações se distinguem uma das outras não só pelas suas condições de vida, mas também pela sua fisionomia espiritual, que se exprime nas peculiaridades da cultura nacional. Aí ele completa: desnecessário seria dizer que o caráter nacional não é algo que existe de uma vez para sempre
e que não se modifica com as condições de vida, mas, pelo fato de existir em determinado momento, imprime a sua marca na fisionomia da nação. Ou seja, a nação ela é uma comunidade estável, historicamente conformada, formada, com idioma único, de território unificado, de uma vida econômica e de psicologia, e também manifestada numa comunidade cultural. E primeiro, que desde o ponto de vista teórico do que seja uma nação, Stalin concluiria que Israel não é uma nação por todos esses fatores já elencados. Basta a gente lembrar que Israel está num território que era habitado por outro povo, ou seja, é uma ocupação ilegal e a gente já tratou disso no nosso último vídeo acerca da Palestina. Em segundo, que deste ponto de vista concreto do sionismo, Stalin já a categoriza como uma corrente política reacionária, ou seja, portanto fica claro para quem tiver dúvidas qual era a posição de Stalin acerca da questão da Palestina, a questão do sionismo e da criação do Estado de Israel. Bom, e muitas pessoas inclusive perguntam por que então a União Soviética concordou com a aprovação do Estado de Israel? Em primeiro lugar, porque o representante diplomático da União Soviética na época defendeu claramente na ONU acerca da questão o seguinte: os interesses das populações judaica e árabe na Palestina só podem ser devidamente salvaguardados através do estabelecimento de um Estado árabe-judaico independente, dual, democrático e homogêneo. E ele concordou que a divisão da Palestina deveria ser em 2 estados autônomos e independentes, apenas sob condições específicas. E aí, quais seriam essas condições específicas? Em primeiro lugar, a existência da sociedade feudal de clãs árabes, que é o que se defendia na época, e, por um outro lado, um grande número de judeus progressistas que viviam na Palestina e que participaram da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a convivência entre esses 2 povos nesse mesmo território, sem a segregação que lhes foi imposta pela colonização britânica, por exemplo. Em segundo lugar, sobre a questão internacional, que trata do manejo que foi levado à frente pela Frente Mundial Antifascista, de forma a evitar o isolamento da União Soviética no pós-guerra e assim impedir os ataques dos imperialistas, principalmente do imperialismo Yankee. Ou seja, a tal defesa que hoje é feita pelo imperialismo de dividir o território da Palestina entre o Estado de Israel e um suposto Estado da Palestina não se pauta por todas essas questões que nós trouxemos aqui anteriormente, mas sim inequivocamente para entregar o território palestino às mãos de Israel, ou seja, manter a Palestina sob o jugo de Israel, uma vez que Israel é uma base de influência forte do imperialismo Yankee no Oriente Médio ampliado, tal como a gente já postulou no nosso último vídeo que trata da questão da Palestina. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa resposta acerca da posição de Stalin sobre a questão da Palestina e da criação do Estado de Israel. Espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês na semana que vem no nosso novo programa de A Propósito. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.